Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Mansão Mal-Assombrada, dirigido por Justin Simien, um lançamento da Disney em uma época bem complicada para colocar um longa nos cinemas por dois motivos. Primeiro, pela greve, que afeta o marketing, a visibilidade, e o segundo motivo é a segunda semana de Barbie e Oppenheimer, ou seja, Mansão Mal-Assombrada vai ter um circuito bem limitado mesmo, só que custa 150 milhões de dólares, precisaria ter algum tipo de retorno. E eu já adianto, se tem algum lançamento recente da Disney que parece que foi feito, pensado para adição de catálogo de streaming, Missão Mal-Assombrada é o melhor exemplo que eu conseguiria dar. Eu até já tive um grande interesse nesse longa muitos anos atrás, quando a Disney anunciou que o Guillermo del Toro seria diretor e roteirista. E eu consigo imaginar como o del Toro acabaria fazendo essa adaptação da mesma forma que eu consigo imaginar todas as desavenças que devem ter ocorrido na questão criativa da Disney tentar preservar sua marca e tentar trazer aquele filme com uma abordagem familiar, sem grandes problemas, para valorizar o seu produto. Por isso que o del Toro deixou a produção, por isso também que a Disney toma um novo caminho, depois de um longo período de inferno de desenvolvimento, mais de uma década, inclusive para tirar essa versão do papel. E aí eu tenho que lembrar que já existe uma versão nos cinemas de 2003 de Mansão Mal-Assombrada, com Eddie Murphy, que não foi um fenômeno de bilheteria, teve um resultado apenas razoável, mas que depois ganhou popularidade especialmente na televisão. E estamos falando aqui de um filme que é adaptado de uma atração dos parques da Disney, uma coisa que estava em alta 2 décadas atrás, que deu um excelente resultado com Piratas do Caribe e que a Disney começou a retomar mais recentemente essa mesma ideia. O Justin Simien é um diretor que ele chamou muito a atenção da indústria cinematográfica com Dear White People, em que foi considerado um grande nome do cinema independente, de grande futuro, aparecia naquelas listas de realizadores com extremo potencial e que acaba aqui não demonstrando absolutamente nada do seu viés criativo. É aquele belo exemplo da Disney chamando um diretor e, na verdade, colocando amarras. O traço criativo é bem limitado, com poucos destaques. O que mais me chama a atenção é que, no papel, existiria um potencial para você trazer, então, essa adaptação de uma atração de um parque da Disney. A decisão foi de chamar Katie Dippold, que ficou conhecido por aquela versão de 2016 de Ghostbusters, como roteirista. Ela tem vários personagens, ela tem um local de destaque, a Mansão Mal-Assombrada, que dá título, que deveria ser relevante e que não é relevante. Ela começa a jogar tópicos, assuntos e nunca faz uma costura boa o suficiente. Gabi, interpretada por Rosario Dawson, se muda com seu filho de 9 anos para uma mansão em Nova Orleans, adquirida por um valor extremamente baixo. Ao notar que coisas estranhas ocorrem no local, ela conta com a ajuda de um padre, um astrofísico que se tornou guia turístico, uma vidente e um professor, interpretados por Owen Wilson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish e Danny DeVito. Eu penso que esse filme está numa linha que eu considero aquela linha de falsa complexidade da Disney, que você, quem sabe, afastado, pegando temas, você pode dizer assim, nossa, como a Disney ela pensou em algo relevante para, nesse caso, Mansão Mal-Assombrada. E na prática, é exatamente o contrário. É um filme que eu acredito que ele se torna até proibitivo para o público-alvo, é um filme que eu não acredito que se torne uma boa experiência familiar também, porque tem questões quanto à comédia que não são bem escritas, e aí é uma dificuldade do roteiro. É um filme que ele não chama atenção para o destaque da Mansão Mal-Assombrada e da mesma forma tem um arco de vilão que é muito fraco. E quem mais sofre com isso, aliás, é o personagem do Jared Leto. Nós tivemos vários lançamentos nessa temporada sobre marcas e produtos. Curiosamente, esse é o filme que parece mais preocupado com a identidade da marca, da questão do parque, da atração justamente dos parques da Disney, e o que menos torna isso como um atrativo para a experiência do próprio filme. Essa versão de 2023, primeiro, ela não justifica 2 horas de duração. E em segundo lugar, ela precisa recorrer a uma imagem dos grandes artistas envolvidos para gerar o mínimo de interesse. Em muitas situações, o que me gerou interesse foi uma aparição ocasional do Danny DeVito. Não pelo que o seu personagem fala ou faz, mas porque era o Danny DeVito. Mesma coisa eu posso falar da Jamie Lee Curtis e de tantos outros nomes. E o que eu mais lamento é que a estreia do Lakeith Stanfield, que é um ator que eu gosto muito, em um filme de grande orçamento como o protagonista tenha sido tão decepcionante, porque o personagem dele precisaria ser um intermediário entre terror, comédia, chamar atenção para a Mansão Mal-Assombrada, ditar o rumo de outros personagens, mas nada disso é bem feito porque o roteiro é bem ruim. Muitos podem falar o seguinte, com Del Toro seria diferente, o Del Toro deixaria sua marca criativa, o que eu concordo, mas o IC não existe.
né? Você tem uma abordagem criativa no parque, na atração, para usar efeitos práticos. Pro filme, é claro que o efeito prático seria mais proibitivo, não acabaria gerando um efeito tão bom, então a produção acaba recorrendo sempre para o mesmo tipo de efeito especial, que até destaque. Em algumas passagens você tem uma boa ambientação com bons complementos gráficos. Mas isso vai se fechando para um bocado de cenas que eu considero que são exceção, que isoladas funcionam na fila de espera do brinquedo. Como narrativa de 2 horas de duração, não funciona e falta algo para tornar a Mansão Mal-Assombrada realmente importante. E você não constrói isso com uma frase ameaçadora ou apenas com uma piada de um padre. Você constrói isso valorizando o ambiente. Existe um trabalho interessante de figurino, de design de produção, existe um cuidado com a ambientação, com os cenários, e isso me faz pensar que a equipe técnica tinha uma liberdade muito maior na condução do que quem estava envolvido, quem sabe, no roteiro e especialmente na direção. Porque aí, como eu disse, Mansão Mal-Assombrada começa a se fechar como aquele produto que precisa também se tornar símbolo de uma marca, mas não é feito da forma como Jungle Cruise, que até você pode adicionar o fator diversão. Aqui isso é praticamente inexistente. O vínculo da identidade de Mansão Assombrada até tá ali no trabalho gráfico, só que a ligação é meramente visual e passa apenas pelo competente trabalho do Jeffrey Waldron na direção de fotografia, especialmente pela boa iluminação. No papel, eu penso que Mansão Mal-Assombrada poderia se tornar aquela experiência reveladora e recompensadora de um grande mistério e da tentativa de solução desse grande mistério, quem sabe com perigo, com personagens também em destaque. No filme de 2023 são muitos personagens perdidos, buscando relevância, buscando tempo de tela, e aí quando você tem muita gente, ninguém acaba se destacando. Para essa ideia, funcionaria muito bem num curta. Funcionaria muito bem para 20, 25 minutos. Não funcionaria para um longa-metragem de 2 horas de duração. Isso definitivamente não funcionaria mesmo. E aí, sobre aquela falsa complexidade que eu falei, existem temas até pesados sobre trauma, perda, dor compartilhada, eventos passados que deixam uma grande marca que podem modificar questões do presente. Isso tudo é debatido da forma mais rasa que você pode imaginar, porque em suma cada personagem vai ter um objetivo e uma característica. Tem aquele que vai fazer graça de tudo, tem aquela pessoa que só vai gritar, tem aquela pessoa que só vai fazer caras e bocas. Quando você tá numa atração misteriosa de um parque de diversões, como é Mansão Mal-Assombrada, o diferencial é de você viver a experiência de, quem sabe, descobrir algo inesperado, de sentir isso, né? De sentir essa imprevisibilidade. E o filme é o contrário. O filme ele é completamente previsível. Ele anuncia, de forma até repetida, muitos atos e essa questão das características dos personagens é bem mal desenvolvida. Foi uma baita decepção, a anotação que eu faço é para uma menção positiva para os efeitos especiais em algumas tomadas, para o trabalho de figurino e de direção de arte. Desperdício completo de um bom elenco, desperdício completo de grandes nomes. Não adianta encher o filme com superestrelas, não adianta tentar dar espaço para todo mundo e não priorizar ninguém. Para Mansão Mal-Assombrada, nota 4. O timing do filme foi péssimo, né, pessoal? É um filme que estrearia em março, que aí ainda pega essa alta de Barbie e Oppenheimer no período de férias e que, além disso, sofre com as consequências da greve, a visibilidade é mínima, a oferta nas salas é muito restrita, se você quiser assistir no cinema, eu recomendaria na primeira semana ou deixar para, quem sabe, depois a entrada no catálogo Disney Plus. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!